com uma passagem bíblica no meu coração. E eu comecei a entender ao longo do dia que Deus queria se comunicar conosco através desta palavra. Eu amanheci pela manhã com essa palavra. E aí eu fui assistir uma série. Apenas um capítulo com a minha esposa e com meus filhos hoje. A Casa de Davi. E foi falado acerca dessa passagem bíblica. Eu falei, meu Deus, Deus quer falar comigo. E quando eu cheguei aqui na igreja para organizar as coisas aqui, né? Eu fui para o gabinete para estudar um pouco. Quando eu abri minha Bíblia, saiu nessa passagem bíblica. Aí eu não tive mais dúvidas de que o Eterno queria falar conosco aqui. Amém? Livro de Números, capítulo de número 21. Nós vamos ler do verso 4 ao verso 9. Livro de Números, capítulo 21, verso 4 ao verso de número 9. Filhos, a minha versão é NVI, obrigado. Está escrito assim: partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. O povo, porém, ficou impaciente. Grave isso. Grave isso. O povo, porém, ficou impaciente. Diga comigo, impaciente. No caminho. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos nesse deserto? Não há pão, não há água, e já estamos fartos desta comida miserável. Já estamos fartos desta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. E muitos israelitas morreram. Muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do nosso meio, ou do meio de nós. Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, que é a serpente de metal ou de bronze, e coloque no alto de um poste ou de uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Eterno nosso Deus, Rei do Universo, estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos, Pai.
A tua palavra, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Fala conosco nesta noite por meio da tua palavra, através da revelação divina do texto, Senhor. Que os nossos corações sejam tocados pela tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Eu quero nesta noite dizer que, independente do cenário de dor, de sofrimento, de desespero, a fé e a obediência a Deus pode trazer cura, pode trazer salvação. E hoje nós vamos ver como uma serpente de bronze no deserto se tornou um símbolo poderoso da graça e da misericórdia divina. Para essa noite eu quero ministrar uma mensagem com o seguinte tema: um olhar de fé e de cura. Um olhar de fé e de cura. Para que você entenda o contexto, os israelitas estavam peregrinando pelo deserto após terem sido libertados do Egito. Durante sua jornada para a terra prometida, esse povo enfrentou inúmeras dificuldades, enfrentaram inúmeros desafios, e muitas das vezes eles murmuraram contra Deus. Não só contra Deus, mas também contra quem Deus levantou, que era Moshe, ou Moisés. E esse episódio que nós lemos em Números capítulo 21, ele ocorre quando o povo, em desobediência, fala contra Deus e contra Moisés. Só que houve uma consequência. E qual foi a consequência? Qual foi o resultado de tal desobediência? O Senhor enviou serpentes venenosas. Serpentes venenosas que começou a brotar na areia do deserto. Começaram a sair de dentro dos buracos do deserto. Só que quando a gente vai ler no original, o hebraico, o texto no original diz serpentes abrasadoras. Se você for para o significado de abrasadora, vai estar ligado a algo de fogo. Buscando um melhor significado, extremamente venenosas. Então não era qualquer serpente. Eram serpentes que tinham um veneno letal. Um veneno que em poucos segundos destruía a pessoa por dentro. E preste atenção, o que levou a essa situação? O que levou a este episódio tão terrível? Você consegue imaginar a cena desse povo sendo mordido? Você consegue imaginar a cena desse povo se retorcendo no chão, agonizando? Você consegue imaginar a cena de mães com criança no colo, agonizando no chão? Crianças agonizando? Pais agonizando?
O que levou a esta triste situação? Se você está anotando, anote aí. A impaciência e a ingratidão. Eu vou repetir aqui: a impaciência e a ingratidão. Essa semana eu estava ouvindo um rabino, trazendo uma paraxá, uma palavra, e ele disse que Deus não responde impaciência. Eu vou repetir isso aqui. O Eterno não responde impaciência. Ele não responde pessoas impacientes. É por isso que o salmista, no Salmo de número 40, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele me ouviu. Então muitas das vezes nós seremos provados no que diz respeito à paciência. Eu digo que a paciência é uma virtude que quase nenhum de nós temos. Acredito que a paciência é algo que todos nós temos que trabalhar ela. Eu confesso que eu sou uma pessoa muito impaciente, e eu venho trabalhando isso nesses últimos dias. Até porque eu tenho que estar aberto a isso, porque nós estamos trabalhando esse ano de 2025 com um tema que é o ano da sabedoria. E no ano da sabedoria eu tenho que estar aberto ao aprendizado. E eu fui buscar o significado da impaciência nesse texto. Eu fui buscar no original. E a palavra impaciência no original significa estar aborrecido, estar desgostoso. Então o povo, eles estavam desgostosos, eles estavam aborrecidos. Só que isso levou a uma ingratidão. Por quê? Porque a ingratidão é o segundo degrau. Porque o primeiro degrau é a impaciência. Aí as coisas não acontecem do jeito que você quer, você vai pisar no segundo degrau, que é o da ingratidão. Então esse povo, eles foram ingratos com Deus. Ingratos. E presta atenção, essa impaciência e essa ingratidão dos israelitas provocou a ira divina. Provocou o quê? A ira. Por quê? Porque eles se esqueceram dos milagres que o Eterno já tinha realizado até aquele momento. Impaciência, que é um degrau que te conduz à ingratidão, é o que vai fazer você esquecer tudo que Deus já fez na sua vida. É o que vai fazer você esquecer todos os benefícios de Deus, todos os milagres de Deus. E se tem uma coisa que Deus não tolera, é a ingratidão, a impaciência. E aí nós temos que entender que a impaciência e a ingratidão levou o povo a um ato de murmuração.
Então presta atenção. O povo de Israel, se você ler o contexto, eles tinham acabado de vir de uma grande vitória. Quando nós lemos esse capítulo 21, projeta para mim, filho, o capítulo 21, o primeiro versículo. Olha só. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Negueve, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, guerreou contra os israelitas e capturou alguns deles. Aí o que o povo fez? Fez um voto com Deus. O povo fez um voto, e Deus ouviu o voto do povo. Olha o que diz o texto na sequência. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo nas nossas mãos, separaremos as suas cidades para destruição. E Deus ouviu. Olha o que diz o texto: o Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os separou para destruição, bem como as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado de Orma. O que é Orma? Um lugar dedicado. E aí nós vamos entrar no verso 4. Então você percebe que eles estavam diante de um dos piores povos que habitava naquela região, e povos que não tinham misericórdia. E outro detalhe sobre esses povos aqui, que vale ressaltar aqui, é que esse povo era um povo de uma cultura distante de Deus. Era um povo que adorava deuses, eles cultuavam demônios. Foi desses povos que começou a surgir os feiticeiros. Daí a razão de Deus mandar o seu povo exterminá-los. Porque exterminando, Deus estava evitando um grande mal. Não era um mal físico, era um mal espiritual. Porque esse povo matava os próprios filhos e dedicava os próprios filhos aos deuses. Era um povo de uma cultura abominável. Então, quando o povo de Israel estava diante desses inimigos, e esses inimigos capturou alguns deles, eles fizeram um voto com Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu eles, Deus atendeu o pedido, Deus atendeu o voto que eles fizeram. Deus foi lá e entregou os inimigos nas mãos deles. Deus fez o grande milagre. Deus os livrou da mão do inimigo. Então esse era o momento deles glorificar. Esse era o momento deles celebrar. Esse era o momento deles falar: Deus respondeu, Deus atendeu. Mas não foi isso que eles fizeram. No verso 4, a Bíblia diz que esse povo começou a murmurar. Esse povo, pelo caminho, ficou impaciente. E através da impaciência, deram lugar à ingratidão, à murmuração, e começaram a falar contra Deus, começaram a falar contra quem Deus levantou, e eles começaram naquela murmuração. Era melhor ter morrido no Egito, era melhor ter ficado na escravidão, era melhor ter ficado lá levando chicotada do faraó, era melhor ter continuado lá comendo a ração que o faraó dava para nós. Eles não tinham vida no Egito, eles eram escravos. Só que agora, caminhando em direção à promessa que Deus fez, eles não conseguem esperar o tempo de Deus, e eles também não conseguem aceitar o que Deus está fazendo. Porque quem não espera o tempo de Deus também não aceita o que Deus está realizando. Eu vou repetir isso aqui: quem não espera o tempo de Deus também não aceita o que Deus está fazendo. Quem está entendendo isso aqui? Só que a Bíblia diz que eles falaram algo pesado, que foi o que acendeu a ira de Deus. Pergunta: o que eles falaram? Eles falaram: nós não aguentamos mais essa comida miserável. Nós estamos fartos dessa comida miserável.
No original hebraico eles falaram: nós não suportamos mais esse pão vil. A palavra vil no hebraico, imprestável. Peraí. Eles estavam reclamando do maná. E quem é que mandava o maná? Eles estavam dizendo: nós não aguentamos mais o que Deus está nos dando. Nós não aguentamos mais o que Deus está nos dando como alimento. Nós não aguentamos mais. O maná era a providência divina para a vida deles. O maná era a porção diária que Deus mandava. E presta atenção, era uma porção diária que eles tinham que pegar o suficiente para eles e para suas famílias, nem mais e nem menos. E na sexta-feira eles recebiam uma porção dobrada, porque no Shabat, o dia sagrado, eles não podiam sair para colher. Então o pão da sexta não estragava. Por quê? Porque você tem que entender que nos outros dias, se eles pegassem a mais e ficassem por outro dia, estragava. Mas o da sexta não estragava. O pão da sexta não estragava. O maná da sexta não estragava. Por quê? Porque o Shabat era o dia sagrado. Então eu vou repetir: o pão da sexta, alguém vai entender isso aqui. O pão da sexta não estragava. O pão que era entregue por Deus na sexta-feira, e eu digo pão me referindo ao maná, o maná da sexta não estraga. O que Jesus disse? Eu sou o pão vivo que desceu da onde? O que descia do céu? Maná. O maná da cesta que era guardado em pote não estragava, não entrava em decomposição, não embolorava. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, eu sou o pão que não estraga. Eu sou o pão que vai ser colocado na sexta-feira na tumba, mas não vou estragar. Então presta atenção. Mas esse povo aqui não está mais aceitando o maná, não. Eles não estão aceitando mais o que Deus está fazendo, não. E quando eles começaram a liberar palavras contra Deus e contra quem Deus levantou, cuidado. Cuidado. Às vezes é melhor ficar quieto, porque você corre o risco de falar de quem Deus levantou. E é um perigo quando você fala de quem Deus está levantando. Então preste atenção. Preste muita atenção. A ira de Deus se acendeu. E agora se ouvia gemidos de ai. O povo agora começou a ser picado pelas serpentes. E o veneno letal delas está matando. E quando aquele povo começou a morrer no deserto, e essa morte era fruto de uma murmuração, de uma ingratidão e da falta de paciência. Muitas das vezes, o que está te matando espiritualmente é o fato de você ser impaciente, ingrato
e muitas das vezes murmurador. Essas 3 coisas vão te matar espiritualmente: impaciência, ingratidão e murmuração. Essas 3 coisas vai te matar espiritualmente. Essas 3 coisas vai ter o poder de paralisar você no deserto e não permitir você de alcançar as promessas que Deus já tinha liberado para a sua vida. Então, quantas pessoas que por conta dessas 3 coisas que eu disse estão morrendo espiritualmente? Estão morrendo. Então presta atenção. Quando esse povo começou a morrer, quando esse povo agora começou a sofrer as dores das mordidas letais das serpentes no deserto, esse povo agora começou a clamar. A Bíblia diz que eles chamaram Moisés e falaram para Moisés: Moisés, ore a Deus, clame a Deus. Aqui nós temos o clamor de um povo. O povo estava em sofrimento, e quando eles estão em sofrimento, quando eles estão agora sofrendo as dores das mordidas, eles começaram a reconhecer o seu pecado. Por quê? Porque eles chamaram Moisés e disseram: nós pecamos contra Deus. Então você percebe que eles estão reconhecendo o pecado. Você precisa entender que a graça, a misericórdia e o perdão divino só pode ser manifestado quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós reconhecemos aonde nós falhamos, quando eu e você reconhece aonde foi a nossa queda, onde foi o nosso pecado. Quando nós reconhecemos, nós alcançamos de Deus a graça, o perdão, a misericórdia de Deus. Não existe perdão para quem não reconhece aonde pecou. Não existe graça, favor e misericórdia de Deus para quem não reconhece que errou. É por isso que nós temos que entender: Davi era chamado de segundo o coração de Deus, mas o homem segundo o coração de Deus errou, pecou. Dos 10 mandamentos, 8 ele infringiu. Só que um dos pecados que ele não cometeu dos 10 mandamentos foi se prostrar diante de outro Deus. Ele nunca caiu no erro da idolatria. Mas quando ele cometeu um erro que trouxe consequência para a vida dele e para a casa dele, Salmo 51: pequei contra ti, Senhor, somente contra ti, ó Deus. Eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Os meus ossos estão sendo esmagados. Senhor, e se você continuar o texto, ele diz: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto. Deus tem prazer na fidelidade Deus tem prazer na fidelidade O que você faz no secreto, você mostra para os outros? Cuidado com intimidade exposta demais. Tem gente que expõe demais a intimidade que ele tem com Deus. Deus só tem prazer naqueles que têm intimidade com Ele, é no secreto. Ninguém precisa ver. Ninguém precisa ver, ninguém precisa. Não precisa.
O único que precisa ver é aquele que pode me atender. O único que precisa ver é Deus, é o eterno. Quem está entendendo? E no mais íntimo me ensina a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Continua. Faz-me ouvir de novo o júbilo da alegria, os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E se você continuar o texto, ele vai falar assim: Senhor, devolva-me a alegria da sua salvação e não retiras de mim o teu espírito. Ou seja, era Davi reconhecendo que ele era pecador. E foi assim que Davi alcançou a graça divina, o perdão divino. Então aqui, diante da consequência do pecado, da ingratidão, da impaciência, da murmuração, o povo reconhece que eles pecaram. E a Bíblia diz que eles clamou a Moisés, dizendo: interceda por nós, Moisés. E aí nós precisamos entender que é no desespero que muitos de nós nos voltamos para Deus. Porque tem pessoas que ele só se volta para Deus quando ele está em desespero, quando as coisas apertou. Olha para essa pessoa que está perto de você com carinho e respeito e diga assim: não espere as coisas apertar não, para se voltar para Deus. Então presta atenção. Aqui é o clamor de um povo reconhecendo o seu erro. E qual é a solução divina para isso? Porque para cada clamor vai ter uma solução divina. Eu quero liberar isso aqui hoje. Para cada clamor que será feito aqui nessa noite, há uma solução divina da parte de Deus. Para o clamor do povo de Deus aqui essa noite, há uma solução divina da parte de Deus. A solução divina, Deus falou com Moisés dizendo: Moisés, faz uma serpente de bronze, faz uma serpente de metal. Não parece meio estranho isso? Essa sugestão de Deus para fazer uma serpente de metal e colocar numa haste, num poste, levantar para cima, não parece ser meio estranho? Sim ou não? Mas aí você precisa entender que Deus usa elementos incomuns para provar a nossa fé e a nossa obediência. E depois que Moisés fez a serpente de metal, o que o povo tinha que fazer? Um ato de fé simples. Qual era esse ato de fé simples? Apenas olhar. Vou repetir. Apenas olhar para a serpente, porque o Eterno disse para Moisés: levante uma serpente de metal, e todo aquele que for picado pela serpente olhar para ela será curado. Não morrerá quem olhar para a serpente de metal, vai ser curado, vai ser sarado. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que às vezes a nossa cura espiritual, ela depende de um ato simples de fé. Eu vou repetir. Às vezes a nossa cura espiritual depende de um ato simples de fé. Mas são esses atos simples de fé que mostram o tamanho da confiança que nós temos em Deus. Eu vou repetir. É um simples ato de fé que mostra o tamanho da nossa confiança em Deus. Porque tem pessoas que ele acha que ele só vai alcançar diante de um grande sacrifício. E na verdade Deus nunca exigiu sacrifício, Ele exige fé. Ele só exige a fé. A fé. Então presta atenção. Moisés fez o que Deus disse. Ele fez uma serpente de metal, colocou numa haste.
Por que você acha que o símbolo da medicina é o quê? Uma serpente. O da farmácia é qual? Uma serpente, aí tem uma taça, não tem? O que é lá? É uma taça, né? E tem uma serpente, não tem? Por que você acha que é uma serpente? No símbolo da cura, da medicina. Deus disse para Moisés: coloca a serpente de metal na haste e levanta ela. Aí a Bíblia diz que Moisés fez. Sabe o que eu fiquei pensando? Eu fiquei pensando o seguinte, gente: o tempo que levou para fazer essa serpente. Porque as cobras venenosas que estavam picando o povo não estavam esperando ele fabricar a serpente. Então, enquanto a serpente estava sendo fabricada, tinha gente agonizando, tinha pessoas morrendo. E você precisa entender que eles estavam morrendo na consequência do pecado deles. Vou repetir. A mordida letal da serpente era a consequência do pecado. Então eles estavam morrendo em seus próprios. Romanos está escrito que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas a Bíblia diz que quando Moisés levantou e aqueles que estavam agonizando olhou para ela, imediatamente foram curados. Você consegue imaginar pessoas agonizando, de repente olha para uma haste com uma cobra lá pendurada, e daqui a pouco levanta, sacode a poeira, limpa a baba, limpa tudo e estou vivo. Então era um chorando pelos corpos mortos na areia do deserto e outros glorificando pelo milagre. Não vou repetir. Era uns desesperado pelos seus mortos, que não deu tempo de olhar para a serpente, e outros que estavam glorificando e louvando o Eterno, porque deu tempo de olhar para a serpente. Oh, glória! E aí eu preciso ler com você um texto, porque eu preciso fazer uma conexão com Cristo. Porque toda mensagem tem que ser cristocêntrica, tem que apontar para o Cristo. João capítulo 3, versículo 14. Por gentileza, Evangelho do Filho de Deus, a qual nos escreveu João, capítulo 3. Da mesma forma, quem está falando isso aqui é Yeshua, é Jesus que está falando isso aqui. Amém? Ele disse: da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Oh, aleluia. Verso 15: para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Oh, glória! Oh, maravilha! Aleluia! Então presta atenção, eu quero fazer aqui uma comparação com Cristo. Porque Jesus disse que assim como a serpente foi levantada no deserto e trouxe cura, trouxe salvação, assim também ele tinha que ser pendurado no madeiro. Ele teria que ser levantado no madeiro. Você precisa entender que o povo alcançou a cura e a salvação olhando para a serpente de metal. Então nós também seremos salvos, curados, libertos, olhando para Cristo, olhando para o nosso Redentor. Oh, aleluia! A serpente de metal foi levantada por Moshe, mas Jesus também foi levantado no madeiro. A serpente no deserto trouxe cura, Jesus na cruz trouxe salvação. Oh, aleluia! Oh, glória! Mas nós precisamos entender que o versículo de número 15 diz: todo aquele que nele crer, todo aquele que nele terá vida eterna.
Oh glória! Então nós precisamos entender que não é só olhar, é crer. É por isso que o tema dessa mensagem é um olhar de fé. O veneno da serpente é a condenação, é a morte. Mas o Cristo pendurado no madeiro é a cura, é a salvação, oh glória, é o símbolo da salvação. Então inicialmente a serpente fala de julgamento. Por quê? Porque a ira de Deus se acendeu e Deus enviou as serpentes. Então a serpente é símbolo de julgamento, mas o Cristo pendurado no Calvário, lá na cruz do Calvário, é símbolo de salvação. Oh aleluia! E nós precisamos entender que a velha serpente, lá em Apocalipse, é chamada de Satanás. Ele é a velha serpente. É ele que veio para condenar, matar, roubar e destruir. Mas Jesus foi levantado para que eu e você tenha vida, e vida com abundância. Então presta atenção, as serpentes do deserto mordeu e trouxe morte, mas um simples olhar de fé para aquilo que Deus estava fazendo através de Moisés trouxe cura. Aí eu entendo que a Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. E quem é ele? É Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia. Então nessa noite eu quero desafiar você, eu quero desafiar essa congregação, eu quero desafiar essa igreja hoje. Esse desafio também é para mim. Eu quero te desafiar aqui nessa noite a você refletir, a nós refletir sobre a nossa situação, aonde nós caímos, aonde nós pecamos, aonde está sendo o motivo da nossa destruição. Eu desafio você a olhar para isso agora, eu desafio você a refletir sobre isso agora, e depois de refletir sobre tudo isso, eu te convido a olhar para aquele que salva. Eu te convido a olhar para aquele que te liberta. Eu te convido a olhar para aquele que, aleluia, eu te convido a olhar para aquele que te dá vida. O diabo veio para matar. Por quê? Porque ele se apropria das nossas quedas, ele se apropria dos nossos erros. O nosso pecado é o que dá legalidade para ele injetar o veneno letal em mim e em você. Mas quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para o Calvário, o veneno letal de Satanás não nos mata, o veneno letal do diabo não nos destrói. Talvez tenha alguém aqui dentro ou na internet assistindo que o veneno letal da serpente está correndo nas suas veias. Talvez o veneno letal da serpente está te matando espiritualmente. Talvez o veneno letal do diabo está te levando à ruína, à destruição. Mas hoje há salvação para você. É só você olhar para o Cordeiro que venceu. É só você olhar para Jesus. Por quê? Porque Ele tem cura para a tua alma, Ele tem cura para a tua vida, Ele tem salvação para mim e para você. Ele tem, e eu quero dizer algo para você, Ele está aqui hoje. Então eu te convido a olhar para Ele pela fé. Eu te convido, olha para Cristo pela fé agora. Olha para Cristo, olha para Cristo agora. Oh aleluia, oh aleluia. Ele tem
salvação para mim, tem salvação para você, Ele tem salvação para as nossas famílias, Ele tem salvação para as nossas comunidades, Ele tem salvação, Ele tem salvação. Olha, pega na mão dessa pessoa com respeito, é claro, e diga assim: tudo que nós precisamos é olhar para Jesus, tudo que nós precisamos é olhar para Jesus. Ele tem cura, diga, declare, Ele tem cura, declare, Ele tem cura para você, declare, Ele tem salvação para você, Ele tem salvação para a tua casa, Ele tem salvação para a tua família. Oh glória! Eu estou sentindo a presença dEle aqui, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Oh aleluia, oh aleluia. Esse veneno de Satanás não te mata. Oh, aleluia. Esse veneno letal da serpente não vai destruir tua casa. Ele está tentando morder os nossos filhos, ele está tentando morder as nossas famílias, ele está tentando morder, ele está tentando, mas nós já temos o antídoto. Eu e você já temos o antídoto. O antídoto é o sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, é o antídoto. Oh, aleluia. O antídoto está passando aqui hoje. É o sangue de Jesus Cristo, é o sangue daquele que venceu. Alguns vão dizer para você que você só vai alcançar o favor dele se sacrificando. Alguns vão falar que você só vai alcançar algo fazendo algo além do seu limite. Mas eu lhe digo, como pregador do evangelho, você só precisa olhar para ele e reconhecer quem ele é. Você tem 1 minuto agora. Fecha os teus olhos. O que levou você a ser mordido pela serpente? Reflita agora. O que levou você ter sido picado pela serpente? Continue com os olhos fechados. Há uma promessa de Deus lá na frente, mas o diabo quer te paralisar no meio do caminho. Há uma promessa de Deus para você, filho. Há uma Canaã te esperando. Há uma Canaã te esperando. Há uma terra prometida te esperando. Mas o inimigo não quer que você chegue lá. Ele quer te matar no meio do caminho. Só que ele também não consegue te morder se não tiver desobediência, se não tiver murmuração. Você precisa entender que ele só nos atinge quando nós abrimos a brecha para ele. Muitas das vezes eu abro brecha para ele me morder. Muitas das vezes você abre brechas para ele te morder. Talvez ele te mordeu, a serpente te picou essa semana porque faltou paciência. Talvez a serpente injetou veneno em você porque quando você deveria ser grato, você foi ingrato. Por um momento você esqueceu tudo que ele fez por você. Por causa de um problema que você passou, você esqueceu todos os benefícios que ele já te deu. Você esqueceu todos os milagres que ele já realizou. Por causa dessa crise que se instalou na sua vida agora, você acabou esquecendo. E você abriu a sua boca e murmurou. Quantos de nós
pela falta de paciência, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, eu murmuro. Aí aquilo que deveria ser consertado em pouco tempo está demorando tanto tempo porque nós murmuramos. Quantos de nós não estamos mais aceitando aquilo que Deus está fazendo? Quantos de nós estamos rejeitando o maná, que é a providência divina, porque nós queremos mais, então nós não queremos aceitar aquilo que Deus está fazendo? E talvez a serpente te mordeu, e aos poucos nós estamos morrendo. Alguns ainda apenas estão sentindo a dor da mordida, mas outros já estão sentindo o efeito letal do veneno. Eu não sei qual estágio que você está, se você ainda está na dor da mordida ou se você já está sentindo o efeito letal do veneno, destruindo o teu organismo por dentro. Continue orando, continue com os olhos fechados. Continue com os olhos fechados. Pense na sua família, pense na sua casa. Vai pensando aí agora. Continua agora. Talvez mordeu seu filho, talvez mordeu sua filha. Talvez esse veneno veio para destruir teu casamento. Talvez esse veneno, ele ainda está correndo aí dentro. E você já não está tendo mais força para caminhar como caminhava antes. Talvez você já está caído, já está prostrado. Você sabe que tem uma promessa de Deus lá na frente, mas você já não tem mais força para levantar. O veneno letal da serpente está fazendo efeito dentro de você. Só que Jesus disse em João que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim como uma serpente de bronze foi colocada numa haste lá no deserto, assim também importa que Cristo, que Jesus seja pendurado no madeiro. O madeiro é a haste, a cruz é o poste, a cruz é aonde ele foi pregado, é aonde ele foi pendurado, é aonde ele derramou o seu sangue puro e inocente por mim e por você. E eu digo, o diabo pode até ter tentado destruir a tua vida, porque nós damos legalidade a ele todos os dias. E a ira de Deus é permitir que o diabo nos acerte. Só que Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, e tudo que você precisa é ter um olhar de fé para essa cruz. Olha nesse momento, abre os seus olhos. Ele também foi pendurado em uma haste, para minha e para sua salvação. Você aceita? Você aceita isso hoje? Você pode ficar de pé comigo? Na cruz ele veio nos garantir a salvação, a quebra da maldição, a cura e a vida eterna. Olha para a cruz.
Se você precisa de cura, no nome de Yeshua HaMashiach, seja curado agora. Seja curado agora. Se você precisa de libertação, em o nome de Yeshua HaMashiach, seja liberto agora. Seja liberto agora. Seja liberto agora. Seja liberto agora. Eu quero declarar que em o nome de Jesus, sua casa será salva. Eu quero declarar que em o nome de Jesus, os seus filhos serão libertos. Eu estou declarando no nome de Jesus, no nome de Jesus. E se você tiver fé para receber, se eu fosse você, eu começava a agradecer. Se você tem fé para receber, já não peça mais nada e começa a agradecer Ele pela cura que está sendo liberada agora. Comece a agradecer a Ele e diga: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Diga obrigado. Você consegue agradecê-lo agora? Nós precisamos demonstrar gratidão agora. Por quê? Porque nós já fomos muito ingratos no passado. Nós precisamos agora agradecer. Só agradeça. Só agradeça. Agradeça a Ele pela libertação. Agradeça a Ele pela cura. Agradeça a Ele pela salvação. Agradeça, agradeça. Você pode agradecer, então agradeça. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Orando em Calambaraçu. Se tiver alguém aqui essa noite que precisa renovar sua aliança com Jesus, que precisa renovar sua aliança de salvação, porque um dia você esteve caminhando em direção à promessa, mas você parou no meio do deserto, você se afastou da congregação, você se distanciou, mas você está aqui nesse culto hoje, você veio no dia certo. O altar está aberto para você chegar diante do altar e dizer: Jesus, eu estou aqui para renovar minha aliança contigo, Jesus. Se tiver alguém aí, e se tiver alguém que você não tem ou não professa religião nenhuma, nunca foi de igreja, mas você hoje entendeu que você precisa desse Jesus, o altar está aberto para você reconhecer também. O altar está aberto para você reconhecer também ao som dessa canção. Somente agradece Jesus, igreja. Somente agradece Jesus ao som dessa canção. Somente agradeça. Fecha os teus olhos e agradeça. E se tiver